Oi, estamos mais uma vez aqui na TV Mundo Maior. Que bom que você está com a gente para mais uma edição do E-Game. Eu sou o Felipe Melo, como é que deve estar escrito por aqui, não é mesmo? Estamos aqui para mais uma edição e eu tenho aqui ao meu lado os nossos convidados de hoje. Além de você ser o nosso convidado, eu tenho aqui mais uma vez o Rodrigo Semino, que mora no Tatuapé e vai mais uma vez defender a qual centro, Rodrigo? Grupo de Estudo e Pesquisa Herculano Pires. De Guarulhos. De Guarulhos, você é um rapaz intermunicipal, então. Onde tiver energia boa, nós estamos envolvidos. Tá certo, então seja muito bem-vindo mais uma vez. Lembrando que o Rodrigo foi o vencedor da última edição do E-Game e nessa vez nós temos aqui, junto com o Rodrigo, David Fortunato, que é de Guarulhos e visita regularmente qual centro, David? O Centro Espírita Bezerra de Menezes, GBEM. Então tá certo, seja muito bem-vindo ao E-Game também. Eu quero pedir uma coisa para você e pedir uma coisa para o senhor e também para o senhor. Eu lembro de uma frase de Píndaro, foi um pensador do 6º século a.C., ele dizia assim: a sabedoria é o conhecimento temperado pela ética. Nós vamos falar aqui de muitos conhecimentos, vamos trocar conhecimento entre nós e para você também, acima de tudo com ética, porque senão o conhecimento por si só não resolve. Vocês concordam comigo, meninos? Absolutamente. Então tá certo, vamos fazer aqui então, mãos aqui, beleza? Um super E-Game pra gente, vamos começar! Agora vamos para a parte legal do programa aqui do E-Game. A parte legal, além do começo, que é legal porque se não tivesse o começo, não teria as próximas partes legais. Então, se até a parte legal que é o começo, acho que vocês já entenderam. Eu quero agora continuar o nosso papo apresentando um pouquinho mais dos nossos participantes de hoje. Vou perguntar mais uma vez para o campeão do programa passado. Quando eu falo campeão, vamos romper com essa coisa da competição. Aqui não tem ninguém um contra o outro. Aqui é um com o outro e com você em casa, com você na internet. Nosso amigo Rodrigão, rapaz, além de ser o vencedor do programa passado, você disse que você gosta de música, é isso mesmo? Não, do programa passado você apresentou, você está fazendo shows pelo mundo inteiro já, Rodrigo? Pelo mundo da minha imaginação, eu tô. Mas então, eu sou bem envolvido com música, eu gosto muito, eu escrevo, eu toco, eu tô com uma banda. E é isso, cara, esse é meu hobby. Tenho minha profissão que é trabalhar numa empresa, mas o meu hobby é esse. E eu gosto muito. Tá certo, Rodrigo. Então que você faça muita música bacana por aí, sempre com mensagens legais, levando o teu talento a cada vez mais lugares. Temos também o David. O que você gosta de fazer, David? Você apresenta pra galera que tá em casa agora. Eu gosto de jogar basquete, gosto de fazer sites, que é minha profissão também. E ver filme uma vez ou outra, pra descontrair um pouco. Geralmente é isso que eu faço quando eu tô pra tirar um lazer. Então esses são os nossos participantes aqui de hoje. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Especialmente você que está com a gente aqui na TV Mundo Maior, no E-Game, que é o primeiro game espiritualista da televisão brasileira. E agora nós vamos para a parte de escolher quem é que vai começar o programa. E nós, depois de muito sucesso, o E-Game já é um sucesso na Tchecoslováquia, no Azerbaijão, muitos ouvintes, muitos telespectadores, em outros planetas também. Claro que eu estou forçando um pouco a barra, mas é para aumentar a audiência, né? Nós fizemos um investimento muito sério aqui. Achamos que a questão do envelope para poder definir quem é que vai começar poderia ser melhorada e nós adquirimos uma urna. Pois é, a urna aqui, o grande investimento do E-Game para esse programa e para os próximos. Aqui dentro eu tenho bolinhas de duas cores. A cor azul, que é a cor que o Rodrigo está utilizando hoje, e a cor vermelha, que é a cor do David. Eu vou aqui, olhando para você que está com a gente agora, escolher uma dessas bolinhas, tem várias bolinhas aqui dentro, e aquela que sair é quem vai começar o programa de hoje. Olha só, é o David, está representado pela cor vermelha, ele vai ser o primeiro a escolher e vamos num ping-pong em todos os blocos aqui do E-Game. Então, antes do David escolher a primeira categoria e quanto grau de dificuldade que ele vai pedir na sua primeira pergunta, eu quero dizer qual que vai ser o prêmio de hoje para o nosso vencedor. Lembrando que o ganhador de 5 programas consecutivos leva um kit de antena parabólica para o centro que ele representa. Mas hoje o vencedor vai levar o DVD Os 4 Segredos, Simpósio de Psicologia e Espiritualidade. Esse DVD 1 contém O Segredo para o Amor, com Delmar Franco, e O Segredo para a Saúde, com Vladimir Lisso. Esse é um DVD da Mundo Maior Filmes. Agora sim, a gente vai começar a escolha da primeira pergunta. Nós temos aqui as 5 categorias que vão ser trabalhadas nesse primeiro bloco. As 5 categorias são as seguintes: espiritismo, entretenimento, educação, ecumenismo e esporte.
valendo 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, 40 ou 50 pontos. Meu amigo David, é a sua primeira escolha aqui no E-Game. O que você escolhe? Categoria e grau de dificuldade? Espiritismo nível 3. Espiritismo nível 3, eu tenho aqui Espiritismo nível 3. Vamos à pergunta então. O que significa o termo batedor? Alternativa A, espíritos de animais. B, é uma obra psicografada. C, espíritos que fazem ruídos e pancadas. Ou D, pessoas infelizes. Resposta C. Resposta C, espíritos que fazem ruídos e pancadas? Isso. Essa é a sua escolha, David? Essa mesmo. É a primeira escolha do David aqui no E-Game e ele fez a escolha certa. 30 pontos para o David, que sai na frente aqui no nosso E-Game de hoje, nessa competição para lá de saudável, para levar você a conhecimento, informações sobre diversos assuntos. Agora vamos para o Rodrigo, que vai escolher uma categoria e quantos pontos ele quer arriscar. Esporte 40. Esporte 40, Rodrigo já começa lá. O David disse, olha, para mim é 30, Rodrigo, tá bom? É assim? Então vamos para 40. A pergunta é a seguinte, quantas seleções disputaram a Copa do Mundo em 2010? Alternativa A, 32, B, 36, C, 40 ou D, 58 seleções? 32, 36, 40 ou... 58 é a alternativa D. Eu acho que foram 32. 32, alternativa A? Olha só, Rodrigo, você acha de forma correta. Foram 32 seleções. Não preciso nem lembrar que a seleção brasileira começou daquele jeito, mais ou menos, aí os holandeses vieram e viraram aquele jogo contra o Brasil. E o Brasil voltou mais cedo para casa, né? Mas quem sabe daqui 4 anos a gente tenta novamente. Certamente vamos tentar, porque o brasileiro não desiste tão fácil assim. Agora é com você, David, escolher categoria e quantos pontos você quer arriscar. 40 pontos, educação. Educação, 40 pontos, vamos lá, um tema pra lá de importante. É um tema que eu particularmente sou muito afeito a ele, porque não há forma de transformar uma sociedade sem educação. Os gregos antigos já diziam, enquanto não educamos as crianças, temos que castigar os adultos. Então, vamos falar de educação, é sempre bom. Quantos pontos você disse mesmo, David? 40. 40 pontos, educação. A pergunta é, qual músculo do corpo humano ocasiona o soluço? Olha que pergunta curiosa. Alternativa A, será o diafragma? B, a garganta? C, barriga? Ou D, a língua? E aí, David? Alternativa C. A barriga? Isso. Essa é a opção do David. E olha, meu amigo, digamos que você soluçou de forma errada dessa vez. Agora vamos passar a pergunta para o Rodrigo, porque aqui é assim, o Rodrigo tem a opção de responder essa pergunta ou passar para a próxima, que é da escolha dele. Você vai tentar, Rodrigo? Eu vou. Então, a barriga não é. A alternativa C já vimos que é a incorreta. Você vai de A, diafragma, B, garganta ou D, língua? Diafragma. Diafragma, alternativa A. Para o Rodrigo, é o diafragma que ocasiona o soluço no corpo humano. E você soluçou corretamente, viu, Rodrigo? Você leva 40 pontos, fazendo o placar ficar dessa forma neste momento. Rodrigo, 80 pontos, David, 30 pontos. Tenho certeza que mais esse jogo será bastante gostoso, bastante competitivo, para que a gente possa distribuir e compartilhar muitas informações. Agora é com você, Rodrigo, escolhendo a categoria e pontos. Espiritismo 40. Espiritismo 40, vamos lá, aprendendo bastante também sobre o espiritismo, várias categorias, começando com a letra E, porque estamos aqui no E-Game. A pergunta é, o que é, ou o que são, melhor dizendo, os espíritos ovoides? Alternativa A, espíritos com forma humana, ou B, espíritos que perderam a forma humana, C, são UFOs, ou D, espíritos com forma circular? O que você manda, Rodrigão? B. B, espíritos que perderam a forma humana? Essa é a sua opção? Isso. Então, para o Rodrigo, espíritos ovoides são espíritos que perderam a forma humana e ele está exato na sua resposta. Explicando aqui para você que está com a gente no E-Game, que é o primeiro game espiritualista da televisão brasileira, aqui na TV Mundo Maior. Ovoide é um espírito que deformou o seu perispírito a tal ponto de perder a forma humana. Muito bem, Rodrigo. Agora é com você, hein, meu amigo David.
É contigo agora, categoria e quantos pontos? Espiritismo, 50 pontos. Espiritismo, 50 pontos. Olha só, Rodrigo, é assim que é bom. Aguçando essa nossa divisão de informações. Vamos lá, 50 pontos na categoria Espiritismo. A pergunta é a seguinte: o que é niilismo? Alternativa A, é uma doutrina religiosa. B, é a doutrina do nada. C, é um livro espírita. Ou D, é um pensamento grego. E aí, David? Alternativa B. É a doutrina do nada? Essa é a sua opção. Posso mudar? Você pode mudar se você quiser. Então é a C. C é um vamos livro chutar espírita? Isso. Então, para o nosso amigo David, o niilismo é um livro espírita, alternativa C. Ela está incorreta, David. Não é alternativa C. Você agora passou a bolinha para o nosso amigo Rodrigo, que vai chutar ou acertar, se souber, ou escolher a próxima pergunta, já que é a vez dele. E aí, Rodrigo? Dado. D de dado? Então, para o Rodrigo, niilismo é um pensamento grego. Você também não acertou, meu amigo Rodrigo, porque o niilismo é a desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade e de resposta ao porquê. Sendo assim, niilismo é a doutrina do nada, alternativa B. O David ali está fazendo, digamos assim, David, você sabia a resposta, voltou agora a informação na tua cabeça? Você viu? Que complicado, cara. É porque agora que acessou a informação... Você viu? Mas tá aquecendo, né, David? Tá aquecendo e o placar tá mostrando o seguinte: o Rodrigo vai liderando nesse momento com 120 pontos e o David com 30 pontos. Estamos só no primeiro bloco aqui do E-Game. Lembrando que você também pode assistir o E-Game offline, que ele fica disponível no site www.tvmundomaior.com.br. Você pode assistir quando você quiser, falar para todo mundo, para vir compartilhar com a gente cada vez mais informações. É com você, Rodrigo. Esporte 50. Esporte 50, Rodrigo também aí, ó, apertando o pé no acelerador. Para falar mais uma vez de futebol. A pergunta é de futebol, Rodrigo, atenção, qual foi o primeiro país a ganhar a Copa do Mundo? Alternativa A, Argentina. B, Espanha. C, Uruguai. Ou D, nosso Brasil? Uruguai. Uruguai, segundo o nosso amigo Rodrigo, foi o primeiro país a ganhar a Copa do Mundo e você está certo, Rodrigo. Sim, foi o Uruguai que em 1930 ganhou a primeira Copa do Mundo da FIFA, que foi a primeira delas, foi sediada no Uruguai de 13 de julho a 30 de julho deste mesmo ano, e a final marcou o reencontro entre os finalistas dos Jogos Olímpicos de 28, Uruguai e Argentina. Dessa forma, nosso placar indica Rodrigo 170 pontos, David 30 pontos. Agora sim é a vez do David escolher a categoria e o número de pontos. Vamos lá. Espiritismo, 20 pontos. Espiritismo, 20 pontos. Vamos à pergunta, que é a seguinte: o que é intuição, meu amigo David? A alternativa A é o mesmo que intuir. B é a base de todas as percepções espirituais. C é ter intuito de algo. Ou D é a interação entre espíritos. C. C é ter intuito de algo. Isso. Segundo David, intuição é ter intuito de algo, alternativa C, mas não é a correta, David. Não é a correta. Agora eu passo a oportunidade para o Rodrigo arriscar ou escolher a próxima pergunta. Repete a B e a D, por favor. A B e a D, sim. A pergunta é o que é intuição. E a Rodrigo também, pediu para repetir as três que ainda não foram escolhidas. Vamos lá. Alternativa A, intuição é o mesmo que intuir. Ou B é a base de todas as percepções espirituais. Ou a D é a interação entre espíritos. É a B. A B de bola. Base de todas as... Percepções espirituais. Essa é a sua opção? E você faz a opção correta, Rodrigo. Você vai a 190 pontos. Nossa. Aqui no final do nosso primeiro bloco do E-Game. Nós estamos nessa edição do E-Game, aqui falando bastante sobre espiritismo, falamos sobre esporte, falamos sobre educação. No próximo bloco vamos falar muito mais sobre outros assuntos e queremos você participando com a gente. E para participar aqui no estúdio da TV Mundo Maior, você pode mandar um e-mail para egame@tvmundomaior.com.br. E quero pedir para você também acessar o site da TV Mundo Maior e deixar lá sua opinião sobre o nosso programa, a sua crítica, a sua sugestão, as suas dicas, para que a gente possa fazer um E-Game cada vez mais legal para a gente
e, claro, para você que está assistindo a programação da TV Mundo Maior. A gente volta daqui a pouco com os nossos convidados, o Rodrigo e o David, aqui nessa saudável competição, buscando todo mundo aprender cada vez mais sobre os nossos temas. A gente volta daqui a pouquinho.